Brazil was once a rising global star. Today, it has descended into crisis under far-right President Jair Bolsonaro. Bolsonaro é um líder fascista. Poderíamos classificá-lo assim? Os desalentados estão mais desalentados. O Brasil estava ficando grande demais para que os Estados Unidos deixassem o Brasil continuar crescendo. As empresas americanas, italianas, alemãs estão achando o maior zerado de poder levar o que tem daqui. Eu sou o sou Manuel Otaviano, cheguei aqui no Heliópolis em 88, eu estou até hoje aqui no Heliópolis. A favela começa ali, ó, nas juntas provisórias. Eu sou um dos diretores da UNAS e cuido de políticas públicas, mas com foco em duas coisas, saúde e habitação. A UNAS tem mais de 50. Nós atendemos indiretamente 10 mil pessoas. Aumentou muito o número de desempregados. Por exemplo, a gente vê na sede nossa ali, pessoas chegam chorando porque não tem o que comer, porque não tem como pagar o aluguel, porque não tem como pagar a conta de luz. Imagina se não tem como ter as coisas básicas, como é que vai ter dinheiro para pagar um convênio? Então, desde quando começou a dar a entrega das cestas, eu estou recebendo. É um trabalho que deveria ser feito pelo governo bem antes, né? Não só no momento de pandemia, de crise, essas coisas. Por quê? Porque são muitas famílias, inclusive desse local aqui, do Heliópolis, que são afetadas. Dentro do que é o nosso governo hoje, periférico, pobre, favelado, preto, ele não existe. Não existe diálogo entre o governo Bolsonaro e a periferia, não existe diálogo entre Bolsonaro e a população LGBT, mulheres, negros, não existe diálogo, eles são fascistas, sim. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Fascism takes many forms. In Brazil, President Bolsonaro has rolled out his austerity plan of budget cuts and privatizations. He's stacked his government with evangelicals, conspiracy theorists, and more military officials than at any point since the end of the dictatorship in the 1980s. He's also uncorked a reactionary far right set on rolling back social rights by any means necessary. The so-called Trump of the tropics was a military captain under the dictatorship and a long-time far-right congressman. He promised to fight corruption, crime, and the left. Os senadores já podem votar. Bolsonaro rose to power on the heels of the US-backed 2016 congressional coup against Workers' Party President Dilma Rousseff and the imprisonment of former leftist President Luiz Inácio Lula da Silva, which barred him from running in 2018 on trumped-up charges of corruption. Progressive policies under Lula and Rousseff had transformed Brazil into a global power and lifted millions out of poverty. O governo Lula criou o agente de saúde na rua, programas sociais para a população em situação de rua. Hoje a gente está perdendo isso no Brasil. O SUS está se acabando. Se o SUS está se acabando, eles estão querendo privatizar o Sistema Único de Saúde, o governo. E a gente está vendo também muitos despejos de famílias, famílias constituídas, pessoas indo para a rua. Anderson Miranda lived on the streets for years.
He's seen rising numbers of homeless families across the country. Então, o IPEA já aponta 50% de crescimento dessa população em situação de rua, principalmente na pandemia. Na pandemia, porque assim, é muito despejo, é muitas pessoas não tendo o que comer e indo para a rua. Eu vim aqui pegar comida, porque em casa não tem. O Covid, ele veio na vida da população de rua para mostrar que essa população está sem política pública, está sem programas sociais e que ela está invisível e que vem aumentando no Brasil, no estado e na cidade de São Paulo. While social programs are cut for those struggling to survive, there have also been major attacks on funding for education, especially universities. Sou estudante, não abro mão da previdência e da educação. A universidade nunca passou por uma ameaça tão grande. E nesse momento, esse governo apresenta, através de um corte significativo, substancial, um risco real de um desaparecimento em curto prazo de todo esse investimento feito até hoje. The Lula and Dilma governments expanded university access to millions from Brazil's poor, black, and marginalized communities. They created new federal universities, implemented affirmative action programs, and nearly tripled the university student population. A gente teve muita ajuda do governo na época de Lula. A gente conseguiu estudar, eu mesma estudei. Eu fiz 4 anos de faculdade, eu ganhei bolsa. Hoje eu estou tentando terminar a pedagogia e está muito difícil. For economist Esther Dweck, it's all part of Bolsonaro's neoliberal strategy of backing big business and gutting social and workers' rights. When you look at Bolsonaro's authoritarian government, how is actually favoring the private sector, we actually have to look at 2 points. One is the idea how they are dismantling the trade unions' bargaining power, and especially by cutting funds to the trade unions, and also by using police force in order to stop demonstrations organized by trade unions. And on the other hand, they are pushing forward a much flexible labor market in Brazil. Now we are in a major recession, and the ideas that they are pushing for the next few years is actually to maintain the austerity policy. Those austerity policies are taking their toll on Brazilians across the country, and they have a dark past. As políticas neoliberais, elas estão frequentemente ligadas não apenas ao que hoje vemos surgir pelo mundo todo como o neofascismo, mas a regimes autoritários em geral. Sempre que há uma aplicação brutal e radical de um programa neoliberal, é necessária repressão, porque o neoliberalismo retira direitos sociais e o neoliberalismo precariza as condições de vida da classe trabalhadora. Historicamente, vimos isso acontecer no Chile, nos anos 70 e 80, e estamos vendo isso acontecer agora no Brasil, sob o Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já sob o governo, tem implementado políticas radicais de austeridade e de privatizações. Isso porque ele tem uma longa história na defesa das políticas neoliberais, o que ele aprendeu lá na Universidade de Chicago e que praticou também no Chile, sob a ditadura do Augusto Pinochet nos anos 80. O Chicago Boys foi o nome atribuído a um grupo de economistas influenciado pela matriz de pensamento neoliberal austríaco-americana, em torno principalmente da figura do Milton Friedman nos anos 70, e eles foram responsáveis por elaborar
um amplo programa de violenta imposição do assim chamado livre mercado, e encontraram no Chile dos anos 70 o lugar perfeito para implementar as suas ideias. O Paulo Guedes, ele já assume o governo anunciando que pretendia privatizar pelo menos 17 estatais, entre elas joias do patrimônio público brasileiro, como os Correios, a Eletrobras, e inclusive subsidiárias importantes da Petrobras. So we have concessions and privatizations in infrastructure, in natural gas, in oil, in electricity, water and sewage. So we are approving of all these regulatory framework to open the frontier for new investments. Naturalmente, há beneficiários desses processos de privatizações, e são eles grandes bancos e grandes empresas nacionais e internacionais. Dentre eles, não curiosamente, está o próprio BTG Pactual, um banco fundado pelo Paulo Guedes ainda nos anos 80, no Chile, e que é hoje o principal banco de investimentos da América Latina. BTG, they're actually expanding during the crisis. They are actually able to get some investors from other funds, and they also being able to, in some way, gain from some regulatory changes that the government is doing. There was one reporter in Brazil who was looking into BTG transactions, and all of his articles were censored by the Brazilian judiciary. BTG comprou, por exemplo, toda a carteira de crédito do Banco do Brasil por apenas 12% do seu valor. Então, o patrimônio público brasileiro está sendo vendido a preço de banana. The ones who are left behind because of these policies are the residents of Brazil's poorest communities. Você acha, eu já sei a resposta, mas a iniciativa privada vai chegar aqui? Não vai chegar aqui. A iniciativa privada vai chegar lá nos rincões do nosso Brasil? Não vai. A iniciativa privada funciona a partir de lucros. Paulo Rogério is a community leader from the Jardim Brasília favela on the northwest side of São Paulo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele tratava os seus diferentes na medida da sua desigualdade. Aquelas pessoas que necessitavam um pouco mais de atenção, tinham. E hoje a gente vê o inverso. Os desalentados estão mais desalentados. Hoje. While the poor get poorer, the rich get richer. Foreign companies are also profiting from President Bolsonaro's neoliberal agenda. U.S. investment banks Lazard, J.P. Morgan, BlackRock, and Vanguard are now leading shareholders of Brazil's largest gas station chain, which was privatized in 2019 and is now worth more than $6 billion. J.P. Morgan, BlackRock, and Vanguard are also key financiers of Amazon development. BlackRock backed Bolsonaro's pension reform, which was passed in 2019, gutting benefits and increasing the retirement age. Cargill, the world's largest agricultural corporation, built a new $200 million soy terminal on the edge of one of the most rapidly deforesting sections of the Amazon, while Bolsonaro promised to develop the region and suspend fines for illegal land grabs. Oil corporations Chevron, Exxon, and Shell have acquired rights to drill Brazil's massive offshore pre-salt oil deposits. Until overturned under Temer, Brazil's state oil company Petrobras had the sole rights to most of the reserves. Profits were earmarked for health and education. After the 2016 coup, social spending was frozen, and more than $10 billion in yearly tax breaks was offered to foreign oil companies through 2040. Bolsonaro has continued to auction off the reserves.
The German pharmaceutical corporation Bayer has also reaped benefits through its subsidiary Monsanto, one of the largest producers of pesticides in the world. Então, essa liberação desenfreada do Bolsonaro, né, há um enfrentamento muito grande, né, e aí essa abertura para as grandes corporações, né, produto que levava de 8 anos até 10 anos para ser liberado, né, ele liberou tudo numa tacada, né, e aí quanto mais o uso do veneno, né, mais empobrecido vai ficar a sociedade, uma sociedade mais pobre, né, uma sociedade que vai ter muito mais dependência, né. Farmer Valdir Martins lives and works on the Landless Workers Movement Agrarian Reform Settlement in rural Sao Paulo. It's just a few miles down the road from one of Monsanto's largest plants in Latin America. E a Monsanto é uma grande corporação, né? Então é uma grande empresa que tem um enfrentamento direto com a agricultura familiar, né? Então, e um governo, agora a gente entrou num governo muito raivoso, né? Um governo muito nervoso, que daí ele veio querendo destruir tudo que a agricultura familiar tem feito nos últimos anos. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer. Nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Big agricultural corporations are making huge profits from record exports of soy, coffee, and meat. But while that food is sent abroad, at home, Brazilians are increasingly going hungry. Food prices are spiking. Hunger in Brazil has risen by more than 40% in only 5 years, as Bolsonaro and his predecessor Temer have gutted the country's social safety net. E pessoas passando fome, e para eles pouco importa. O que importa para este governo, para este presidente, são as grandes empresas. It's not by accident that Bolsonaro has been pushing privatizations and embracing powerful multinational corporations and the United States. The U.S. helped lift him to power, and that relationship is key. E é um prazer aqui entregar essa camisa com o teu nome atrás, ok? We certainly feel very, very true to each other on trade. I think Brazil's relationship with the United States, because of our friendship, is probably better than it's ever been by far. In October 2020, Brazil and the United States signed a series of agreements over trade, regulations, and anti-corruption. But in reality, Brazil and the United States have been actively collaborating in so-called anti-corruption for far longer than Bolsonaro's presidency, and far beyond the legal agreements between the two countries. Just a week after the conviction of former President Lula, then U.S. Acting Assistant Attorney General Kenneth Blanco praised the verdict and said that the cooperation between the U.S. Department of Justice and Brazil had led to, quote, extraordinary results. Lula was convicted on suspect charges by a biased Judge Sergio Moro, who would later join President Bolsonaro as his justice minister. Existem documentos que mostram, né, o juiz Sérgio Moro, os procuradores, fazendo um contato permanente e regular com os Estados Unidos. E a Lava Jato funcionou como uma espécie de um laboratório para que eles colocassem em prática os ensinamentos e as orientações que eles receberam nos Estados Unidos. Leaked messages between members of the anti-corruption task force that jailed Lula revealed illegal collaboration with U.S. government officials. Bob Fernandez is a Brazilian investigative journalist who has been covering U.S. involvement abroad for decades. Agentes do FBI já estavam trabalhando dentro da Lava Jato, trabalhando muito além de um acordo que existe, aquele acordo legal, mas era muito além disso. 17 ou 18, inclusive a chefe do FBI para a América Latina, para combate à corrupção na América Latina, acho que Leslie Becks, se não me engano o nome dela, em 2017, salvo engano, mas isso dá para checar, teve um encontro em São Paulo
que a Leslie estava também, e outros personagens do FBI, com empresários brasileiros, com representante do governo brasileiro, da AGU, para discutir corrupção no Brasil, e foi proibida a entrada da imprensa. Imagine isso acontecendo nos Estados Unidos ou na Alemanha, onde quer que seja. Bem, isso é o quadro agora. Lembrando que em 2014 já havia tido escuta no Brasil, quando o Brasil tomou conhecimento através do Snowden que a presidente da República, Dilma Rousseff, e 29 integrantes do governo Dilma haviam sido espionados pela NSA. Naquela época, agentes do FBI já estavam trabalhando dentro da Lava Jato. Brazil's state-run oil company Petrobras, the largest in Latin America, was also a top target of NSA spying. Under the pretext of fighting corruption, it's now being gutted and pushed toward privatization. Valesca Martins is the lawyer of former President Lula and one of the foremost experts on the question of lawfare. I can affirm that the United States is responsible for election meddling in Brazil, is responsible for, and as you know, Kenneth Blanco has already said, they are proud to have worked in Lula's conviction, which led to the removal of Lula's candidacy from the presidential race in 2018, which led to Bolsonaro's presidency. Agora, eles já acabaram com os direitos dos trabalhadores, eles já acabaram com quase toda a estrutura sindical brasileira, acabaram com as finanças do sindicato e estão vendendo muitas empresas novas a preço de nada. O Brasil tem um presidente que bate continência para a bandeira americana. Eu não estou pedindo para o Bolsonaro ser grosseiro com os Estados Unidos. Eu estou pedindo para ele ser respeitoso com o povo brasileiro. Eu estou pedindo para ele ser respeitoso com esse país. The evidence seems to indicate that the case against Lula was not really about corruption, but rather a useful tool to transfer the source of Brazil's wealth into the hands of the few and the powerful, instead of it benefiting those who need it the most. E avô, fiquem em casa, se cuidem. Esses cuidados são extremamente necessários para manter a sua vida e também a de quem você ama. Juntos, vamos combater o coronavírus. Back in the Heliópolis favela, the UNAS sound truck travels the neighborhood daily, advising residents of the risk of coronavirus. Pior, e aqui no Heliópolis, como é periferia, se a comunidade organizada não fizer alguma coisa, com certeza o governo não vai fazer. Os caras querem sucatear, privatizar, e as empresas que para nós é importante, querem sucatear tudo, privatizar e terceirizar. Então, para nós não tem futuro nenhum. O dele escancarou. Quer dizer, a gente viu que as empresas ganharam muito dinheiro, os bancos ganharam muito dinheiro e o coitado do trabalhador só perdeu o direito. The lost profits alone from the privatization of Petrobras subsidiaries, the pre-salt oil reserves, and the billions of yearly tax breaks to foreign oil companies could be funding the country's social programs, environmental agencies, education and health systems. Instead, they've been gutted and their budgets frozen. Mas nós temos que tomar atitude e ir para a rua e falar que o povo brasileiro e a periferia não aceita mais esse governo fazer tanta maldade com o coitado dos trabalhadores. A mudança não vem de cima, a mudança vem de baixo, a mudança vem do povo. Nós estamos aqui em defesa dos trabalhadores, em defesa das pessoas. Toda essa pressão que está sendo feita em cima dos trabalhadores, todas as reformas que nós passamos no nosso país, nesse governo nefasto do Bolsonaro, é para destruir a classe trabalhadora. A gente vê que Bolsonaro veio para tirar os nossos direitos trabalhistas, que a gente lutou muito para ter. Isso a gente não pode fazer.